Bom, seguinte. A aula de hoje vai ser uma aula muito... eu vou precisar da participação de vocês, tá? Então, eu vou solicitar o seguinte. Os alunos que estiverem acompanhando a aula de casa, tiver com caderno na mão, tiver com calculadora, vai ser bom para acompanhar, porque hoje a gente vai fazer uma revisão para a prova de vocês. Eu fiz alguns exercícios, talvez a gente não precise fazer todos, mas depois eu vou postar todos no ar para vocês estudar de casa também. Fiz alguns exercícios, resolvi, e hoje a gente vai fazer eles, tá? Então eu vou pedir que quem tiver aí com calculadora em casa, até me dá um sinalzinho para eu saber quem é que vai acompanhar e fazer junto comigo, tá? A maioria que eu já fiz, já conferi, mas eu vou solicitar que vocês façam também, tá bom? Quem estiver acompanhando aí. Hoje é dia 3 de junho, vai ser nossa última aula, tá? A partir de amanhã, iniciam as atividades, né, as avaliações das disciplinas interativas. Então, quem tem DIB, quem tem dependência, vai fazer, e quem tem disciplina interativa vai fazer a prova de amanhã até quinta-feira, ou até quarta-feira da semana que vem. Então, a gente encerra nossas aulas hoje. Na outra semana, que é a semana do dia 15 ao dia 19, vai ser a semana de provas das disciplinas que tem 3 horas de duração, né? São essas disciplinas que a gente tem aula presencialmente e ela é período integral. Então, a nossa disciplina, a prova dela vai ser dia 17, tá? Então, uma marca aqui dia 17, a prova da disciplina. Vai funcionar do mesmo jeito que foi a primeira vez. Então, a prova vai ser liberada no meio-dia do dia 17, vai ficar até o meio-dia do dia 18, tá? Então, é até 24 horas para realizar essa prova. E vai funcionar no mesmo esquema, tá bom? 10 questões, cada questão valendo 100. Só que agora, cada questão vai valer 400 pontos, tá bom? Porque a prova vale 4.000. Então, cada questão vai valer 400 pontos. E é isso, tá? Então, hoje a gente vai fazer uma revisãozinha. Estejam com seus caderninhos, com sua calculadora, com caneta, tipo, se precisar, a gente fazer nossa revisão. A gente vai fazer revisão de tudo que a gente estudou depois da primeira prova. Tá? Depois da primeira prova, a gente estudou a parte de combustíveis, né? Combustíveis líquidos, combustíveis gasosos. Depois nós estudamos a parte de caldeiras mesmo, caldeiras flumotubulares, caldeiras aquatubulares. E depois nós estudamos dispositivos de caldeiras, né? Tanto dispositivos de segurança, como as válvulas de segurança, enfim, como também dispositivos que complementam um sistema de distribuição de vapor, que envolve a parte de superaquecedores, economizadores, aquecedores de ar. Então, na prova de vocês, vai cair toda essa parte, tá bom? Da disciplina, tudo que a gente estudou. E na revisão de hoje, eu vou focar na parte de cálculo. Então, o que tiver de cálculo que pode ser cobrado, a gente vai ver nessa revisão de hoje, para que vocês saibam que equações têm que ser usadas nas provinhas, enfim. Tá? Por isso, já digo de antemão. O que vai ver na revisão hoje não é tudo, não vai ver tudo que tem na prova, porque a gente já estudou aí ao longo dessas semanas. Tá? Hoje é uma revisão mais da parte que envolve cálculo. Então, o primeiro exercício que a gente vai realizar é isso que está mostrando aí na tela e a gente vai começar ele agora, tá bom? Não é um exercício difícil, não tem uma interpretação complicada, tá bom? Aqui é só questão mesmo de leitura e substituir nas fórmulas certas, tá? O exercício diz o seguinte: tem-se 2 reservatórios combustíveis para gás natural e para GLP. Então, tem 2 reservatórios, um com gás natural e outro com GLP, com respectivamente 60 e 150 toneladas armazenados a temperatura de 25 graus Celsius. Então, eu tenho 2 reservatórios.
um com gás natural e outro com GLP. Eu tenho 60 toneladas de gás natural e tenho 150 toneladas de GLP. E os dois na temperatura de 25 graus Celsius. Daí, deseja-se saber a vazão de consumo para cada um dos combustíveis, tendo os seguintes parâmetros de estudo. Então, ele tem dois reservatórios, um com gás natural e outro com GLP. 60 toneladas de gás natural, 150 toneladas de GLP, em dois reservatórios separados. E ele quer saber qual vai ser a vazão de consumo desse combustível, tendo esses parâmetros que estão mostrados aí na tela. Esse TI é a temperatura de ignição, é a temperatura na qual vai começar o processo de combustão. Tá? Então, quando o combustível se misturar com o comburente, essa temperatura é a temperatura da centelha de ignição do processo. E eu preciso dela nas equações, tá? Ela tem importância nas equações. Então, a temperatura de ignição para o GLP é de 1.650 kelvins. As unidades estão em kelvins a partir de agora. Para você transformar de graus Celsius para Kelvin, tem que somar com 273, tá? Então, esse é o tipo de coisa que não vai ter mais nesses livros. Livros de geração de vapor geral não tem essa informação, mas é uma coisa que vocês já trabalham há um bom tempo, já devem saber. Então, a temperatura de ignição para o GLP, 1.650. Temperatura de ignição para o gás natural, 1.750. Então, tem uma temperatura um pouquinho maior. A temperatura dos gases, esse TF, é a temperatura final dos gases que vão ser gerados depois do processo de combustão. Porque a gente sabe que existe a centelha inicial, que vai iniciar o processo de queima, e depois de ocorrer o processo de combustão completo, vão ser gerados gases. E essa aqui é a temperatura dos gases dessa combustão. E eu tenho aqui uma temperatura final também para o gás natural de 2.200 Kelvin. Aqui embaixo também tem os parâmetros de velocidade de queima, tá? Então ele já deu qual é a velocidade da queima que vai ocorrer no processo de combustão. Esse parâmetro de velocidade, nas aulas que a gente estudou, eles lá também mostram equações para encontrar ela, tá bom? Existem as equações que são usadas para achar a velocidade de queima. Mas nesse exercício já está dando ele pronto. Então, deu a velocidade de queima para o GLP e a velocidade de queima para o gás natural. Também deu a difusividade térmica, tanto para o GLP quanto para o gás natural. Difusividade térmica é um parâmetro que vai ser dado, é uma constante, né? Porque nem tem unidade de medida. É uma constante que vai depender do material, dos materiais, né? Do combustível, do comburente, vai depender do seu coeficiente de convecção, de convecção térmica, e vai ter algumas propriedades geométricas também. Então, entende-se que a difusividade térmica é como uma propriedade daquele sistema, tá bom? Do mesmo jeito que, por exemplo, um trocador de calor tem a sua constante universal, que é um valor genérico que é utilizado baseado em princípios de convecção e geometria, a difusividade térmica também funciona desse jeito. A gente estudou essa parte lá nas primeiras aulas depois da prova, tá bom? Então, se alguém não viu essas aulas, depois pode ver lá que está gravado e está postado para vocês. E a massa específica do GLP e do gás natural. A massa específica do GLP é bem maior do que a do gás natural. Tá? Então, aqui são dados reais, tá bom? Esse exercício é baseado em dados retirados de bibliografias experimentais. Então, ele deu todos esses parâmetros. Esses parâmetros, gente, são parâmetros
que não são complicados de ser encontrados, tá bom? Depende basicamente do material que você está utilizando e de algumas propriedades de química. E ele quer encontrar qual é a vazão de consumo desse combustível. A equação, aí nesse próximo slide, tem os mesmos parâmetros que a gente utilizou. Aí agora, aí no caderninho de vocês vão anotar, quem estiver anotando, essas três equações, tá? Essas equações dizem o seguinte: essa primeira equação é a vazão mássica, que é o que eu quero encontrar. Para eu achar a vazão mássica que vai ser consumida no combustível, a vazão mássica que vai ser utilizada, eu preciso multiplicar esses dois termos aqui, tá? Que é a vazão de queima, tá? Essa vazão de queima é um parâmetro que é achado por uma outra equaçãozinha, que é justamente essa equação de baixo, tá? É uma vazão na qual os dois combustíveis são misturados, os dois elementos são misturados, combustível e comburente, tá bom? É uma vazão que depende de outros fatores, não apenas da vazão de combustível, tá? Esse M com um pontinho é a vazão de combustível que tem que ser fornecida. E esse W com um pontinho é a taxa de queima do processo, tá bom? Em alguns livros, vocês podem ver que eles chamam isso aqui de vazão também. Mas é como se fosse uma vazão de queima mesmo, tá? É quantos quilos de combustível está sendo queimado por metro cúbico multiplicado por watt de segundo. Tá? Por isso que a unidade de medida disso aqui é até um pouquinho complexa. Tudo isso multiplicado por esse delta, que é o comprimento da chama, ou o comprimento da área de queima, tá bom? Então, ó, vazão mássica de combustível é igual à taxa de queima do processo vezes o comprimento da chama. Para eu encontrar esses parâmetros, eu posso usar essas duas equações. Essas duas equações são equações para velocidade de chama. Essa equação a gente também já falou dela em algumas aulas passadas. Aí, ó, a velocidade de chama pode ser encontrada por essas duas equações. Elas são bem parecidas, tá? Só que uma delas é raiz quadrada da difusividade vezes variação de temperatura sobre uma variação de temperatura, multiplicado pelo W com pontinho, que é a taxa de queima do processo, dividido pela massa específica. Numa outra equação, que também é usada para a mesma coisa, eu já tenho aqui, ao invés dessa taxa sobre massa específica, eu tenho o próprio inverso do comprimento da chama. Tá bom? Então, assim, são equações similares, mas cada uma dá para encontrar uma coisa diferente. E essas equações, vocês precisam ter elas anotadas e saber como que trabalha com elas. Tá? Então, para eu achar a vazão mássica, a gente vai fazer primeiro para o GLP. Fazendo para o GLP, os cálculos, eu vou fazer primeiro o cálculo com a primeira equação. A primeira equação, ó, é a velocidade da chama, ela vai ser igual à raiz quadrada de todo esse termo algébrico. Aí o alfa é a difusividade térmica para o GLP. Aí eu vim aqui, ó, a difusividade térmica para o GLP é 4,532 vezes 10 a menos 4. Então só substitui. 4,532 vezes 10 a menos 4. Vezes TF, temperatura final dos gases para o GLP. Então, a temperatura para o GLP é 2.250. Temperatura de ignição para o GLP. Temperatura de ignição, 1.600. Tudo isso dividido por temperatura de ignição, que é 1.650, menos T0 é a temperatura inicial. Temperatura fria do processo. O exercício disse que ele vai estar a 25 graus Celsius, né, a temperatura ambiente. Como
as temperaturas estão todas em Kelvin, eu tenho que transformar esse 25 graus para Kelvin. Então, eu somo 25 a 273. Aí fica 298. Tudo isso multiplicado por essa taxa de queima, que é o que eu quero saber, dividido pela massa específica do GLP, que é 20,6. Tudo isso é igual à velocidade da chama. A velocidade é 0,35. A velocidade já foi dada também. Velocidade 0,35. Velocidade de queima. Então, eu reorganizo essa equação, e essa é a parte que depende de vocês, por isso que quem estiver fazendo agora de casa, eu até quero que façam para que vocês cheguem nesse resultado aqui, ó, para esse W com pontinho, que é a taxa de queima. Porque muita gente tem dificuldade na calculadora ou na questão algébrica de reorganizar essa equação. Tá? Algum de vocês está fazendo agora aí de casa? Se tiver alguém fazendo, eu dou um minutinho aí para vocês terminar, para ver se vai bater. Eu queria que alguém fizesse, estivesse fazendo, para mostrar aqui que dá certo esse cálculo, tá? E a outra expressão, que é uma expressão utilizada para também a velocidade de chama, que é o SL, só que nessa outra expressão, a variável que me interessa é o comprimento de chama, tá? Que é o delta. Deixa eu abrir aqui essa equação, porque aqui ela não está inteira para vocês. Vou melhorar isso aqui. Acho que agora vocês vão. Agora eu acho que vocês estão enxergando ela toda. Então, a velocidade de chama, nessa segunda expressão, ela vai ser dada por alfa, que é a difusividade térmica, vai ser essa expressão, gente, vai ser exatamente os mesmos valores da expressão de cima. O que vai mudar é que agora eu vou precisar encontrar esse delta, que é o comprimento da chama, tá bom? E aí, reorganizando também a parte algébrica da expressão, é possível encontrar o valor de delta. Tá? O valor de delta vai se dar, o resultado vai ser dado em metros, e é esse valor que eu preciso para achar a vazão máxima que vai ser utilizada de GLP no processo. Daí, uma vez que eu tenho esses dois valores, eu multiplico os dois e encontro a vazão máxima. Tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa para o gás natural. Deixa eu melhorar aqui a formatação desse, porque ficou muito baixo para vocês enxergarem. Eu vou fazer exatamente o mesmo procedimento, só que agora para o gás natural. São as mesmas duas equações, tá? E aí eu voltei a equação de velocidade da chama para o gás natural, só que agora a velocidade de chama do gás natural é 0,2, então 0,2. A difusividade térmica, que é o alfa, para o gás natural, vai ser de 2,311 vezes 1005. E aí todos os outros parâmetros de temperaturas também têm que ser ajustados, têm que ser organizados para essa outra expressão. E aí eu quero que vocês refaçam, né, esse cálculo também, para ver e confirmar que a taxa de queima para o gás natural vai ser de 3.686,02. A unidade fica em quilograma por metros cúbicos vezes segundo. Bom? E aí, eu utilizo a mesma expressão que a gente utilizou para o GLP, que é essa segunda expressão que é possível ser utilizada para a velocidade de chama. Aí, só que nessa outra expressão, do mesmo jeito da primeira vez, depende de delta, que é
o comprimento da chama. E reorganizando aqui essa expressão, isso aqui não é complicado, tá? Vocês fazendo da calculadora de vocês, é só mesmo uma multiplicação e uma razão aqui de variação de temperatura. O que vocês têm que tomar cuidado é que o resultado vai ser o inverso, tá? Porque é delta menos 1. Então, se é delta menos 1, depois que vocês resolverem essa expressão e passar dividindo para o outro lado, o resultado final vai ser o inverso dessa divisão que vocês vão encontrar. Por isso, a importância de vocês acompanharem e fazer aí de casa. Tá bom? E aí, depois que eu tenho esses dois itens, eu multiplico eles e encontro a velocidade, a taxa, né, de vazão máxima, que é o que eu preciso. Então, ó, para calcular a vazão máxima, eu utilizo a expressão que a gente já trabalhou e que eu já mostrei para vocês agora há pouco. Então, a vazão máxima vai ser a taxa de queima do processo. Então, para o GLP, eu tenho essa taxa de 12.546,97 multiplicado por esse comprimento de chama. O produto dessa multiplicação vai ser a própria vazão máxima, tá? Então, eu vou ter uma vazão máxima de 7,21 kg por segundo de GLP. Então, vai ser queimado ou vai ser utilizado na combustão, seja lá de qual processo que estiver ocorrendo, se for caldeiras, enfim, vai estar sendo utilizado 7,21 kg por segundo de GLP. Já para o gás natural, a vazão máxima vai ser a taxa que a gente encontrou de 3.686,02 multiplicado pelo comprimento de chama. E aí o produto dessa multiplicação vai ser os 0,132 kg por segundo. Então, é perceptível, né, por aqui, que vai ser necessária uma vazão maior de GLP do que de gás natural. Tá? Por que vai precisar de uma vazão maior de GLP para o gás natural? As propriedades que influenciaram numa necessidade maior de GLP do que de gás natural são justamente as propriedades que interferem nas velocidades, né? Então, as propriedades que interferem é a difusividade térmica. A difusividade térmica do GLP é muito maior do que a do gás natural. As temperaturas não têm um valor tão alto de diferença. A massa específica dos dois também é uma diferença muito alta. Então, a massa específica também interferiu bastante nesse resultado. Então, é dessa forma que você calcula qual é a vazão máxima necessária de um combustível em um processo de queima, tá? Em um processo de combustão qualquer. O pessoal que está assistindo a aula, tudo bem? Conseguindo acompanhar direitinho? Como é que vocês estão aí? Vocês estão caladinhos? Estou acompanhando. Então, beleza. O restante deve estar, né? Tá todo mundo calado aí. Eu vou entender que tá. Umas 2 ou 3 aulas atrás eu coloquei o computador no mudo, eu não ouvi nada que você estava falando. Hoje eu tomei cuidado aqui para eu ouvir, se vocês expressarem alguma coisa. Então, esse foi o nosso primeiro exercício, tá? O segundo é praticamente continuação do primeiro. Eu dividi isso aqui em 2 exercícios. Ao invés de pedir uma coisa só, eu pedi em 2 exercícios diferentes. Ele dá a mesma informação, né? Tem-se 2 reservatórios de combustíveis, para gás natural e para GLP. Ele dá a capacidade desses reservatórios, 60 toneladas de gás natural, 150 toneladas de GLP, todos na temperatura de 25 graus Celsius. Só que agora,
Deseja-se saber o tempo de consumo em horas para cada um dos combustíveis, tendo os seguintes parâmetros, que é justamente os mesmos parâmetros, tá? No exercício passado, a gente calculou a vazão máxima necessária de combustível no processo. A gente já tem esse valor dessas vazões máximas, né? Eu sei que para o GLP vai precisar de 7,21 e para o gás natural vai precisar de 0,132. Agora ele quer saber quanto tempo o estoque vai durar. Esse estoque de 60 toneladas e de 150 toneladas. Para isso, eu utilizo uma expressãozinha básica mesmo para calcular esse ΔT, né? Esse tempo. Deixa eu melhorar isso aqui, que esse T aqui é de temperatura. Vou colocar em T minúsculo. Melhor. Então, em quilogramas por segundo, certo? Então, ó, quem tiver de casa com a calculadora, é bom fazer esse cálculo. A gente pode fazer rapidão. A vazão é quilogramas por segundo. Quilograma é unidade de massa, segundo é unidade de tempo. Então, para eu encontrar o tempo, é só eu pegar a massa total que eu tenho desse combustível e dividir pela vazão máxima. E aí eu vou ter uma unidade final em segundos, tá bom? É importante que vocês saibam que a unidade final é em segundos, mas o exercício pediu tempo em horas. Tá? O que é que a gente faz? Para o GLP, ele diz que tem 150 toneladas. 150 toneladas é 150 mil quilos, tá? Então, tem que ser usada a unidade em quilos, nesse caso. Então, vai ser 150 mil quilos dividido pela vazão máxima. Para o GLP, a vazão máxima encontrada no exercício anterior é de 7,21. Então, realiza essa expressão, vai dar um resultado em segundos, tá? Quem estiver fazendo aí de casa, me diz se está fazendo certinho, se o resultado vai bater, tá? Então, 150 mil dividido por 7,21 vai dar um resultado em segundos. E aí você transforma esse resultado para horas, dividido por 3.600. Então, o resultado tem que dar 5,76 horas. Esse vai ser o tempo no qual todo o estoque de GLP vai ser consumido. Tá? Então, vai ser consumido 150 toneladas de GLP em 5,76 horas. Bom, então é assim que a gente faz essa expressão. Para o gás natural, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. A massa total de gás natural que ele tem no reservatório, ele tem 60 toneladas de gás natural. Então vai ser 60 mil quilos, dividido pela vazão máxima que vai ser utilizada do gás natural. Encontramos o valor de 0,132. Então, eu divido, 60 mil por 0,132, vai me dar um resultado em segundos, e aí eu divido esse resultado por 3.600. E aí eu vou ter o valor em horas. Tá bom? Então, vocês refaçam isso aí depois para vocês confirmarem esses resultados. Tá? Quem estiver fazendo agora já pode confirmar também se está batendo. O meu deu um pouquinho diferente, professor, primeiro, mas é bem parecido. Deu 5,78 arredondando. Não, isso aí é. Professor, isso aí são valores reais, de verdade? Tipo, o gás natural dá esse rendimento todo aí? Não, aqui eu tirei de tabelas reais, tá? Eu não criei valores, não. Tá bom? Em termos de comparação, são taxas reais, sim. Tá? Foram todos tirados de livros do assunto mesmo. Claro que, como eu fui elaborar o exercício,
eu acabo adicionando algumas informações que geralmente não tem em todos os exercícios, mas são parâmetros reais. Então, nós fizemos 2 exercícios do mesmo assunto, tá? Agora, a gente vai fazer o nosso exercício 3. O terceiro exercício, agora vocês vão responder ele para mim, tá? Vocês vão me dizer qual é a resposta certa, eu vou de marcar. Ó, assinale a alternativa que apresenta apenas as vantagens dos combustíveis gasosos em relação aos líquidos e sólidos. Então, você vai colocar qual é a alternativa que marca essas vantagens, tá? A letra A diz o seguinte: maior simplicidade de operação e menor custo de instalação. Letra B. Apesar de serem menos poluentes, os combustíveis gasosos são mais corrosivos. Alternativa C. Tem uma maior facilidade de manuseio e maior capacidade de estocagem. D. Tem uma maior variedade de alternância de combustíveis. Letra E. Apesar do custo de instalação ser maior, o valor é rapidamente recuperado ao longo da operação, visto ser um combustível mais barato. Qual dessas alternativas você acha que é a certa? O que é que está mais certo, tá? Porque isso aqui cabe interpretação. Esse exercício é do livro de vocês, tá bom? Esse aqui eu não elaborei, esse aqui eu peguei pronto lá no livro de vocês. Quero saber aí o que vocês me dizem. Diria que é A. Quem falou? O Otton? Isso. Bom, nessa questão, a alternativa realmente é a A, tá? Então, a alternativa que mostra essas vantagens é justamente a questão de ter uma simplicidade maior na operação, por ser um combustível. Como é gás, ele já tem por efeito de pressão, né? Ele já tem uma velocidade, uma pressão em todos os pontos de forma igual. Então, na questão de operação para o preenchimento da câmara de combustão, vai ser um processo que vai correr de forma mais simples, sem a necessidade de uma bomba de sucção para esse combustível. E tem um menor custo de instalação justamente por causa disso, tá? Tem uma necessidade de não tem necessidade, né, de alguns aparelhos que teriam. Professor, Agora, o livro cita ser de difícil manuseio. Fala assim, mas por que questão de difícil manuseio? Tem que manter sempre lacrado? Como assim? porque na realidade não tem como eu ter tanto questão de estocagem ou de manuseio de gás sem a necessidade de um aparelho que suporte a pressão que esse gás vai exercer, tá? Então vai ter que ter um vaso de pressão apenas para estocar ele. Então o estoque tem essa dificuldade e o manuseio vai ter a mesma, e tem cuidados referentes a esse processo, justamente por causa dessa pressão na qual esse gás vai estar submetido, tá? Então é mais relacionado a isso, tá bom? Relacionado à pressão mesmo. Agora vamos fazer o exercício 4. Esse aqui já é bem mais simples e é referente à classificação de grau API de petróleo. Nós estudamos nas aulas sobre o assunto que existe uma classificação da Associação do Instituto Americano de Petróleo e essa classificação ela é feita baseada em óleos e derivados de petróleo que são classificados em uma faixa de 0 a 20, quando esse grau API é dado de 0 a 20, quer dizer que é um petróleo pesado. Quando ele é de 20 a 30, ele é um petróleo médio.
E quando ele é de 30 acima, é um petróleo leve. Essa classificação entre petróleo pesado, médio e leve, ela serve para dar um valor para essa... não vamos falar valor, né? Vamos falar assim, dificuldade ou facilidade no refino desse petróleo. O petróleo que tem uma facilidade maior em ser refinado são os petróleos leves. Então, se ele tem uma facilidade maior em se retirar derivados, e geralmente vão ser derivados mais caros, então são os combustíveis gasolina, vai ser o GLP, vai ser o gás natural. Então, são derivados de petróleo, são derivados leves, e quando o petróleo ele já é leve do seu próprio poço, ou ele tem uma classificação API um pouco mais elevada, o seu refino se torna mais simples e eu consigo ter um ganho maior, porque são derivados que têm um custo maior de mercado. Derivados, ou petróleos que têm classificação como petróleo pesado, já são petróleos que vai precisar de um refino mais sofisticado, um refino mais demorado ou mais caro, que vai precisar de um equipamento mais robusto. E eu vou ter derivados que não são... eu posso adquirir derivados mais leves, dependendo do refino ou do tipo de refino, mas eu também terei derivados bem mais pesados que são vendidos para o mercado de forma mais barata. O maior exemplo é a própria resina asfáltica, tá? E também alguns tipos de combustíveis que são usados em outros tipos de motores. Na engenharia mecânica, a gente não estuda isso tão a fundo, até porque isso exige uma pós-graduação em engenharia de petróleo, ou até uma própria graduação específica em engenharia de petróleo. Ou na própria área da engenharia química também estuda-se essa parte. Aqui, o nosso intuito é só entender como funciona a classificação API para óleos, tá? Isso é importante, isso chega a ser importante para a gente. Então, o que o exercício pede? Determine a classificação API do petróleo da região A. Então, tem uma região A que tem um petróleo com massa específica de 850 kg por metros cúbicos e um petróleo de uma região B que tem massa específica de 1.050 kg por metros cúbicos. Sabendo que para a água, por que eu estou dando a massa específica da água de 1.000 kg por metro cúbico? Porque a classificação API depende da densidade relativa do petróleo. Densidade relativa é o valor da densidade do petróleo dividido pela densidade da água. Sempre é baseado na densidade da água para saber se o petróleo é mais denso que a água ou se é menos denso que a água. Quando eu tenho um óleo que é menos denso que a água, esse óleo vai flutuar, porque por própria propriedade química, né? O elemento menos denso, com densidade menor, vai subir, e o mais denso vai descer. E quando eu tenho petróleos com densidade maior do que a da água, esses petróleos vão ficar na parte inferior. Bom? Então, aqui são valores aleatórios que foram retirados de outros exercícios, mas vão ser utilizados agora para classificar esses petróleos. Como que eu classifico? O grau API de um petróleo é encontrado por essa expressãozinha que vocês estão vendo agora na tela. Então, anotem essa expressão, que vai ser sempre ela que vai ser utilizada. O grau API vai ser 141,5 dividido pela densidade relativa, que é esse SG, menos 131,5. Tá? SG, que é a densidade relativa, é a massa específica do óleo dividido pela massa específica da água. Então, para o petróleo da região A, que foi o primeiro que a gente trabalhou,
A densidade relativa vai ser 850, que é a sua massa específica, dividido por 1000, que é a massa específica da água. Então, a densidade relativa desse petróleo vai ser de 0,85. Não tem unidade, tá bom? Porque é grandeza de densidade de massa específica sobre grandeza de massa específica. Então, no final, fica sem unidade mesmo. 0,85. Então, a classificação API desse petróleo vai ser 141,5 dividido por 0,85, que é o 141,5 da fórmula dividido pela densidade relativa, menos 131,5. Resolve essa expressãozinha aqui e encontra que a classificação API desse petróleo é de 34,97. Então, ele é classificado como petróleo leve. Em termos de mercado, seria um petróleo, seria um óleo com um valor de mercado superior. Tá bom? Agora, para a segunda região do exercício, é a região B, eu tenho agora uma densidade relativa que vai ser diferente. A densidade desse óleo da região B, agora, é de 1050, enquanto que a da água é de 1000. Então, a densidade relativa, ou a massa específica relativa, é de 1,05. Então, agora, refazendo o cálculo do grau API para esse petróleo da região B, que tem densidade de 1,05, eu encontro que o grau API dele é de 3,26. Então, aqui eu tenho um petróleo, na classificação API, como petróleo pesado. Então, é um petróleo bastante pesado, que vai necessitar de um refino mais robusto e que vai ter derivados que possuem valor. Professor. E que podem ser vendidos como mais barato também. Oi. Vai existir o grau API negativo aí? Petróleo tão denso? Não pode, tá? Grau API não tem como ser negativo. Bom. Claro que se esse valor aqui, ó, da densidade, da densidade específica, né, relativa, for muito alto, aí o resultado ficaria negativo. Mas não existe óleo com uma densidade que vai ser tão alta, tá bom? Não existe esse óleo que vai ter uma densidade alta suficiente para isso aqui ficar negativo. Essa classificação ela foi feita pelo Instituto Americano de Petróleo. Então, eles criaram essa equação justamente para valores de densidade normais em petróleo. Bom? Então, para petróleo, isso aqui não tem como ficar negativo, não. A variação de densidade em petróleo, em óleos no geral, ela vai de 800 até o 1.100 quilogramas por metros cúbicos, tá bom? Então, ele tem uma variedade de óleos que vai estar aí nesse nível, tá? Então, geralmente, isso não tem como ficar negativo. Então, é assim que eu calculo classificação API. A gente já chegou a fazer isso aqui uma vez, mas eu não tinha feito nenhum exercício só disso. Qualquer dúvida aí, podem perguntar. A gente vai fazer agora o nosso exercício 5. Assim, gente, eu estou indo mais rápido, tá? Porque eu quero fazer os 7 exercícios hoje com vocês. São 7, eu acho. Então, os 7 da prova, né, professor? Pior que foi o que eu falei no começo, tá? A prova não são só 7 exercícios, vai ter mais coisas, mas a parte de cálculo eu vou fazer hoje. Tudo que pode envolver cálculo vai ser hoje. O restante vai ser parte mais teórica, tá?
Então, vamos aqui para o exercício 5. Determine a temperatura na superfície externa de um tubo aletado com espessura de 2 milímetros e diâmetro externo de 7,6 milímetros para uma caldeira com carga térmica de 150.000 calorias por metro quadrado vezes por hora, operando na pressão de 20 kg/força por centímetro quadrado, com 20 bar. Esse exercício, ele já daquela parte que a gente estudou, as caldeiras mesmo, e cada caldeira tem sua carga térmica de funcionamento em vasos de pressão. Isso é chamado de carga universal, né? Vaso de pressão não, desculpa, trocador de calor, né? É dado como uma carga universal ou uma constante universal do trocador de calor. Porque uma caldeira é um trocador de calor. Então, ele tem propriedades bem similares. Em trocadores de calor, esse valor de carga térmica, que é chamado de constante universal, ele depende dos coeficientes de convecção, depende da geometria, enfim, tem uma série de fatores. Depende da taxa de incrustação que o fluido pode ter com a tubulação. Então, existe um estudo muito grande para encontrar esse valor de carga térmica, tá bom? Nesse exercício já está dado, até porque não é o intuito da nossa matéria ficar ver essa parte agora. Então, ó, ele quer que encontre a temperatura na superfície externa de um tubo que tem espessura de 2 milímetros e diâmetro externo de 7,6 milímetros. Falta uma informação, tá? Acabei de lembrar. Água tubular. Por quê? Como é que você vai saber de que lado que vai estar a água? Se é do lado de dentro do tubo ou do lado de fora? Essa informação eu tenho que passar para vocês, tá? Porque se fosse uma caldeira flamo-tubular, a água estaria do lado de fora. Então, a temperatura da água seria a temperatura da superfície externa do tubo. Agora, se é uma caldeira aquatubular, a temperatura da água é a temperatura da superfície interna do tubo. Bom, então essa informação é importante. E está operando com uma pressão de 20 kg/força por centímetro quadrado. Então, uma pressão de 20 bar. Essa caldeira, então, para eu encontrar qual é a temperatura da água operando nessa caldeira, eu vou utilizar vou colocar mais uma informação. Considere vapor saturado. Pronto. Agora sim o exercício está completo. Então, para eu encontrar qual é a temperatura na superfície interna, eu preciso utilizar uma tabela termodinâmica. Eu vou saber sabendo qual é a pressão da água, eu vou saber qual é a temperatura da água na parte interna da tubulação. Por que tem que saber a temperatura interna? Porque a equação, a equação depende dessa temperatura, tá bom? Então, ó, diz o seguinte: para a pressão de 20 kg/força por centímetro quadrado, que é 20 bar, tem-se que a temperatura interna, que é a temperatura do fluido, é de 212,4 graus Celsius. Acha isso por tabela, tá bom? Então, vocês aí que já as tabelas termodinâmicas, que já estão trabalhando, deixa eu abrir uma aqui rapidão. Geração de vapor. Aqui. Tá operando a 20 bar, né? Então, ó. 20 bar. Aqui, ó. 20 bar.
A temperatura de saturação é 212,4 graus Celsius. Tá bom? Então a pressão está embaixo da temperatura em graus Celsius. Então, para eu encontrar a temperatura nesse exercício, é só eu utilizar uma tabela termodinâmica. Para eu saber qual é a temperatura interna. Por quê? A equação que estuda as temperaturas interna e externa de uma tubulação de caldeira, ela é dada em termos de ΔT. Então, eu consigo achar um ΔT, eu consigo achar a variação de temperatura entre o que está fora e o que está dentro. Então, eu vou saber qual é a temperatura da chama do lado de fora ou da água do lado de dentro. De forma óbvia, vocês sabem, conseguem enxergar que a temperatura da chama, a temperatura dos gases que vão estar aquecendo o sistema, tem que ser superior à temperatura da água. Vai ser óbvio, porque eu vou ter uma pequena perda aí nesse processo de transmissão de calor por causa da espessura da tubulação. Então, a expressão ela é dada em termos de ΔT. Essa variação de temperatura vai ser o que vai variar de dentro para fora ou de fora para dentro. Vai depender se a caldeira for tubular ou aquatubular. Então, para qualquer caldeira, é usada essa expressãozinha aqui, que depende. Ó, ΔT é igual. Esse Q é justamente a carga térmica da caldeira, ou a carga térmica da caldeira, vezes DE, que é o diâmetro externo do tubo, dividido por DI, que é o diâmetro interno do tubo, tudo isso elevado a 0,28, dividido por 1,86, vezes P, que é a pressão, vezes 0,24. Então, agora é só substituição de fórmula. Não tem segredo, tá? Q é a carga térmica. Carga térmica é de 150 mil quilocalorias. Então, 150 mil vezes o diâmetro externo. O exercício disse que a tubulação tem espessura de 2 milímetros e diâmetro externo de 7,6. Se o diâmetro externo é 7,6 e a espessura é 2 milímetros, o diâmetro interno vai ser o 7,6 menos 2 vezes a espessura. Então, o diâmetro externo é 7,6 e o diâmetro interno vai ser 7,2, porque isso aqui está em centímetros. Professor, precisa passar para metros? Se você transformar para metros, não vai fazer diferença, porque é uma razão, é um dividido pelo outro. Então, não vai fazer diferença nesse momento, transformar ou não para metros, tá bom? Tudo isso dividido por 1,86 vezes a pressão, que é 20, tá? 20 bar, a pressão tem que ser em bar, elevado a 0,24. Fazendo essa expressão, resolvendo essa equação, eu vou achar qual é o ΔT, qual é a variação de temperatura entre o fluido e os gases. Ou se vai estar do lado de dentro, ou se vai estar do lado de fora. Isso eu não consigo saber só pela expressão. Isso tem que ser dado no enunciado. Então, ó, o ΔT é de 7,48 graus Celsius. Agora eu pergunto para vocês. A temperatura interna é a temperatura da água, 212,4. A variação de temperatura entre a parte de dentro e a parte de fora é 7,48. Então, para eu saber qual é a temperatura do lado de fora, nesse exercício, que é uma caldeira aquatubular, eu vou somar ou subtrair a temperatura da água para eu achar a temperatura dos gases. O que é que vocês me dizem?
Somar, professor? Eu vou somar, porque eu tenho água dentro da tubulação e eu tenho os gases do lado de fora. A temperatura dos gases é maior. Então, eu tenho que somar para achar a temperatura dos gases. Agora, se fosse uma caldeira flamotubular, aí eu já teria os gases do lado de dentro do tubo. E eu teria a água do lado de fora desses tubos. Para eu saber, e se eu tiver a temperatura de dentro, se por acaso for dada a temperatura interna, para eu saber a temperatura de fora, aí eu já teria que subtrair. Bom, já teria que fazer um processo diferente. Então é importante tomar cuidado para poder fazer e utilizar essas expressões de uma forma cuidadosa. Tá? Então, neste caso, vai somar a temperatura interna com o ΔT. E aí, essa soma vai dar uma temperatura externa de 219,88 graus Celsius. Tudo bem? Depois vocês façam aí também para comparar esses valores. Vamos fazer agora o exercício 6. Esse exercício é um exercício simples. Tá? Ele pede para determinar a espessura que um tubo em aço ASTM 178, na qual essa mesma MBR foi elaborada, que é a 5595, qual é a espessura que um tubo deve ter se ele possui 100 milímetros de diâmetro externo e a pressão de teste será de 70 bar. Nós falamos nas aulas sobre tubulação que um tubo para utilização em caldeiras, ele é normalizado pela norma STM 178, então geralmente são chamados de tubos 178, e esses tubos são testados tanto pela norma americana quanto pela norma brasileira com um parâmetro de pressão, e esse parâmetro de pressão é uma expressãozinha. Essa expressão é essa aqui, ó. A pressão para testar um tubo, para saber se ele está de acordo com a norma SPM, ele tem que ser submetido a esse valorzinho de pressão interna durante um período de tempo estabelecido pela norma. E essa pressão que vai ser encontrada, ela tem que ser 32.000 vezes a espessura da tubulação dividido pelo diâmetro externo dessa tubulação. O exercício, aí beleza. Qual que é a questão nesse caso? Que para usar essa expressão, a pressão tem que estar em PSI, tá bom? E as medidas de espessura e de diâmetro têm que estar em milímetros, tá? Isso a gente falou algumas aulas atrás, quando a gente mexeu com essa parte. O exercício deu que a pressão de teste vai ser 70 kgf por centímetro quadrado, 70 bar. Para transformar, então, a gente converte, né? Vamos fazer aqui, ó. Converter bar para... Eu falo no caso de vocês também. O exercício deu que é 70 bar, 70 kgf. Em PSI, vai ser 1015,26. Então, a pressão de teste de 70 bar vai ser 1015,26. O diâmetro externo é 100 milímetros. Então, é só substituição, gente. Também não tem segredo. A pressão, 1015,26 PSI, igual a 32.000 vezes a espessura, que é o que ele quer, dividido pelo diâmetro externo, que é 100. Resolve essa expressão, passa o 100 multiplicando, passa o 32.000 dividindo, e eu encontro qual tem que ser a espessura do tubo para ele estar de acordo com as normas.
Então, a espessura dele tem que ser de 3,17 milímetros. Então, para esse tubo estar de acordo com a norma, ele vai ter que, ele terá essas dimensões e ele vai ter que suportar essa pressão de 70 bar durante o período de tempo que é estabelecido nas normas. Bom? Então, é assim que a gente calcula tubos ASTM 178. Também acredito que esse exercício não vai gerar muita dificuldade, que é um exercício simples, tá bom? E agora a gente vai para o nosso último, tá? O nosso último exercício. O último exercício, ele fala sobre a utilização de caldeiras de recuperação, tá? Deixa eu formatar aqui o negócio que ficou ocupado. Pronto. O exercício 7 diz o seguinte: determine a vazão de vapor produzida em uma caldeira de recuperação que utiliza gases. Então, ó, tem uma caldeira de recuperação. O que é caldeira de recuperação? São caldeiras utilizadas a nível industrial, que podem ser frontobulares ou artobulares, que vai aproveitar a energia de algum produto do processo que está sendo feito nessa indústria. Tá? Então, às vezes, em alguns processos industriais, às vezes, na realidade, é quase que um elogio, né? Muitos processos industriais produzem resíduos que podem ser utilizados como combustíveis em caldeiras. Essas caldeiras que vai utilizar esse tipo de combustível são chamadas de caldeiras de recuperação. E elas podem produzir energia tanto para ser vendida para a população, como produção de energia para a própria manutenção da indústria. Então, nesse exercício, ele quer que determine qual é a vazão de vapor que vai ser produzida em uma caldeira de recuperação que utiliza gases a uma vazão máxima de 1,5 toneladas por hora. Então, tem gases de um processo numa vazão de 1,5 toneladas por hora, uma vazão alta, em que a temperatura de entrada desses gases é de 330 graus Celsius e a temperatura de saída é de 200 graus Celsius, com coeficiente térmico de 35 kJ por quilograma vezes Kelvin. Esse coeficiente térmico, a gente vai precisar dele na expressão, tá? Sabendo que a entalpia de entrada e saída, entalpia de entrada e de saída, deixa eu arrumar aqui, se eu for enviar isso aqui, tem que enviar certinho. Sabendo que a entalpia de entrada e de saída da água seja, respectivamente, então, ó, então, a entalpia de entrada da água é de 1.100 kJ por quilograma. E a entalpia de saída da água da caldeira é de 3.400 kJ por quilograma. Ah, como que eu sei a entalpia? Aí a gente já trabalhou isso na primeira parte da matéria. Se eu tenho que saber a pressão, tenho que saber se a água estiver em regime de saturação, eu consigo saber isso aí. Existem várias técnicas, né? Pode ser por tabela, pode ser por alguma expressão, enfim. Então, ele deu as entalpias de entrada e de saída da água. Beleza. E ele deu as propriedades químicas e térmicas dos gases que são utilizados na caldeira de recuperação. Daí eu utilizo a expressão de vazão de vapor, tá? Vapor recuperado, esse VR, nada mais é do que a quantidade de vapor que eu consegui produzir no processo, tá
bom? Então, na realidade, eu posso até melhorar essa expressão, mas eu vou fazer agora. O vapor recuperado é a vazão máxima de gás vezes o coeficiente térmico, né, desse gás, vezes a variação de temperatura desses gases. O jeito que o gás entrou, o jeito que o gás saiu. Essa expressãozinha de cima é a expressão utilizada para calcular a quantidade de calor que esses gases transferiram para a água. Tá? E aqui embaixo é uma variação das entalpias. Para melhorar, a gente já pode deixar tudo nas unidades de trabalho. O exercício deu a vazão máxima dos gases em tonelada por hora. Determine a vazão de vapor em... Vamos fazer também em tonelada por hora, porque aí já fica tudo certo, tá? Então, para eu achar a vazão em tonelada por hora, eu posso utilizar a vazão de gases também em tonelada por hora, que é 1,5. Então, ao invés de colocar 1.500, coloco 1,5. E aí fica mais certo, na realidade. Tá? Então, ó, a vazão máxima, 1,5. Está em tonelada por hora. Vezes o coeficiente térmico, que é 35, vezes a variação de temperatura, 330, que é a temperatura de entrada, ó, o exercício deu 330, e a temperatura de saída, que é 200. Ah, professor, tem que transformar para Kelvin, já que a unidade do CP está em Kelvin, o coeficiente térmico está em Kelvin. Eu não preciso transformar para Kelvin neste exercício, porque é uma variação de temperatura. Então, não ia fazer diferença se eu transformasse para Kelvin. O resultado ia dar o mesmo. Então, pego isso tudo dividido pela variação de entalpia. A entalpia do vapor e a entalpia líquido, do gás, né? Na entrada e na saída da caldeira. Então, resolve essa expressão e encontra qual é a vazão de vapor recuperada no processo. Eu vou só repetir essa equação aqui rapidão, ó. Vou fazer ela aqui rapidinho, só para confirmar, mas o resultado é para estar certo. Se alguém estiver fazendo daí também. Tá certinho? O resultado já vai sair em tonelada por hora. Então, aqui a gente consegue, por essa expressão, calcular qual é a vazão de vapor que é recuperado, ou que pode ser recuperado, sabendo as propriedades, né, desse combustível, do fluido, no caso do vapor, e as temperaturas de entrada e saída e propriedades dos gases do processo. E aí, a gente consegue finalizar a disciplina. Vimos muita coisa, estudamos ciclo Rankine, estudamos ciclo ideal, ciclo de superaquecimento, ciclo regenerativo, ciclo com reaquecimento, ciclos mistos. Depois estudamos combustíveis, estudamos tipos de caldeira, estudamos elementos de caldeira, de instalação de potência. Então, assim, eu estou bastante satisfeito com a disciplina, a gente conseguiu ver tudo o que precisava. Eu sei que a metodologia de depois, né, de março para cá, quando começou as aulas à distância, que a gente perde, né, um pouco da facilidade no aprendizado, mas eu espero que vocês tenham absorvido muita coisa e tenham aprendido bastante com a disciplina. Tá? Pratiquem esses exercícios, mas não é só isso que vai ter na prova de vocês, também vai ter algumas coisinhas teóricas lá que vai ter no livro. A prova vai ser daqui 2 semanas, então façam a prova direitinho, estudem bem, para vocês poderem finalizar o semestre tranquilamente nessa disciplina. Tá bom?
Então, aqui eu consegui finalizar a disciplina de hoje. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa para a gente falar antes da gente encerrar? Tá tranquilo aqui, Daniel. Boa noite. Tá tranquilo para todo mundo então, né? Vou entender que tá. Gente, então, boa noite para todo mundo, tá? Bom descanso aí, estudem. E a gente vai se falando à medida em que tiver necessidade de. À medida em que tiver necessidade aí de alguma outra informação, a gente vai conversando, tá? A aula gravada eu vou postar amanhã, provavelmente, com a apresentação de slides que a gente utilizou na aula. E aí vocês podem estudar essa revisão da prova aí depois na casa de vocês e refazer os exercícios, assistindo a aula gravada. Tá bom? Então é isso, gente. Boa noite para todo mundo. Fiquem bem, tá? Qualquer coisa a gente vai conversando. Beleza, Daniel. Obrigado. Boa noite, pessoal. Valeu.